E Paulo referiu-se a isso em 1 Coríntios 8:5. A influência filosófica grega, especialmente do gnosticismo, era muito forte e acabou influenciando o pensamento de muitos cristãos daqueles dias. Os líderes da igreja da época tiveram de refutar com veemência as teorias do gnosticismo, cujos adeptos queriam misturá-la com a doutrina pura de Cristo. E naturalmente, pelo fato de ter vivido naquele mundo, Paulo teve de fortalecer a doutrina cristã sobre Deus, fé em Jesus, Espírito Santo, graça e salvação. Então, essas doutrinas bíblicas que nós sempre estamos estudando aqui, são importantes para fundamentar a sua fé. E interessante que Paulo, ele se tornou grande defensor do Evangelho de Cristo, como proclamadores do Evangelho. Nós devemos também, nós como proclamadores do Evangelho, aqueles que são chamados por Deus para evangelizar, devemos pensar em estratégias, como nós podemos alcançar essas pessoas. Se você não tem, é só orar, peça a Deus, Deus, como eu posso evangelizar essa pessoa, ou aquela, ou os meus amigos, ou os meus parentes, como eu posso? Me dá uma estratégia, me dá uma sabedoria, me dá palavras de sabedoria, né? Que atacar a crença dos outros não é uma boa estratégia, ao contrário, você coloca uma barreira. Assim que você condena qualquer religião para a pessoa que serve aquela religião, que é fiel a ela, você criou um muro, você criou uma barreira, e a pessoa já não te ouve mais, não é verdade? Então a gente não precisa atacar, e também não precisa falar, elogiar, ou nem concordar, você só muda de assunto, só fala de Jesus. Não precisa falar de outra coisa. Se a gente for discutir, provar que a pessoa está errada, ela vai querer provar também que a gente está errado. E é por isso que Paulo, ele, até nas suas pregações, nós vamos ver, ele também não ia somente com filosofia ou palavra de sabedoria, como ele mesmo falou aos Tessalonicenses. Eu não fui a vós com palavra de sabedoria humana, nem de conhecimento, mas com demonstração de poder. Como você vai discutir com um filósofo? Ele vai pôr a ideia dele, você vai pôr a sua, e vocês vão discutir. É a mesma coisa que discutir sobre futebol, né? Alguém é de um time, o outro é do outro, e os dois começam a discutir, e no final acaba cada um indo para sua casa crendo naquilo que crê, e acabou. E não foi convencido pelo outro a torcer pelo outro time. Então, nesse caso, a demonstração de poder faz a diferença. Que Paulo dizia, Jesus Cristo cura, e Jesus usava os sinais e prodígios, e aí a pessoa cria que realmente agora sim fez a diferença. Ideias, elas são ideias, mas demonstração de poder, ela tem uma comprovação daquilo que você falou. Jesus cura. Como proclamadores do Evangelho, devemos pensar em estratégias a fim de que nossos jovens, adolescentes, bem como a maturidade cristã, possam expressar a razão da fé com mansidão e temor diante dos não crentes. Lá Pedro fala isso lá em 1 Pedro 3,15. Ele disse, estejam preparados para responder com mansidão àqueles que perguntam acerca da esperança que vocês têm. O que você aprende na sua igreja? Por que você é crente? Você sabe como responder essa pergunta? E uma das coisas importantes também, e que nós nos preocupamos muito, é saber que nesses dias tem muitos jovens que estão precisando de conhecer também mais a palavra de Deus, para também saber lidar com esses sentimentos que tem por aí. O jovem muitas vezes é crente na igreja, servindo a Deus, e de repente ele vai para a faculdade e vira ateu, deixa de crer em Deus, porque o marxismo, essas doutrinas que
que pregada nas escolas confunde a mente desses jovens. Eu tive que ajudar uma jovem que era da igreja aqui em Toyocaba. Ela foi para o Brasil e entrou na faculdade, e lá implantaram o livro de Marx para ela. Ela começou a estudar e começou a dizer: pastor, olha, estou confusa, eu estou lendo o Marx e vejo realmente que essas coisas são diferentes. Então, eu vi que eu tive que mostrar para ela voltar todo o estudo. Ela fez o ETAD, ela estudava a Bíblia com a gente, mas aquilo confunde a mente. Então vocês têm que estar preparados para o ateísmo e para esse sistema mundano que confunde a mente, porque eles apontam sempre para, eles tratam as pessoas levando-as a pensar que elas são vítimas da sociedade, que é injusta a sociedade, que por que tem tanto rico e você é pobre, por que uns tem tanto e você não tem nada. E isso vai movendo dentro da pessoa, vai criando uma revolta. Assim, se existe Deus, por que Ele permite essas coisas, esses sofrimentos, né? Deus não é todo poderoso. E aí então começa a confusão na cabeça desses jovens. E daqui a pouco o jovem que foi criado na igreja, chega na faculdade, ele não quer mais ir para a igreja e nem servir a Jesus. Então, na verdade, nós temos que cuidar e tomar cuidado com essa filosofia humana. O que a Bíblia diz sobre a sabedoria humana? Ela é animal e diabólica. Ela desvia o conceito de Deus, conceito de verdade. E hoje nós estamos vivendo no pós-modernismo, no relativismo. Hoje se discute muito isso: o que é verdade para você pode não ser verdade para mim. Então as pessoas não aceitam mais uma verdade absoluta. Eles creem que não existe verdade absoluta hoje. A verdade é relativa. Depende da forma, do sistema, da sua vida, do seu mundo, é que você escolhe. Aí, atrás disso vem vindo também a ideologia de gênero, vem vindo a confusão na mente das crianças, que eles induzem na mente da criança que talvez ele não seja isso que ele está aí, talvez ele seja uma menina, mas está no corpo do menino, talvez ele seja um menino, está no corpo da menina, e começa a implantar esse pensamento e a criança fica confusa. E alguns já estão perguntando para os pais: será que eu sou mesmo assim? Será que eu não sou outra coisa? Mas isso veio já desde antes, já trazendo a confusão. E a missionária Nieta estava vendo mesmo na internet uma instrução do Bíblia hebraica e tal, para ensinamento, verdadeiro ensinamento, dizendo: essa Bíblia foi traduzida várias vezes já, então ela não é a Bíblia, essa Bíblia que você está lendo não é a Bíblia correta, a Bíblia sabe que está totalmente errada. E aí, qual é a Bíblia que está correta? As pessoas começam a se confundir. Se você não tem uma raiz da sua fé em Cristo Jesus, você acaba sendo levado por essas teorias, por essas filosofias. Então, na verdade, quando Paulo ele começou a pregar o Evangelho, ele teve que fazer essa defesa. Os gnósticos também, né, que aqueles que tinham iluminação, acho que sabe, que conhece tudo, e essas... É impossível você lutar contra um conhecimento filosófico e religioso, até espiritual, se você não tem uma firmeza de fé. É por isso que Jesus falou: vocês erram por não conhecer as Escrituras.
examinai as Escrituras. Examinar não significa ler, significa estudar e para conhecer mais, porque são elas que de mim testificam, disse Jesus. Lá atrás, no Velho Testamento, o profeta já dizia: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque ele disse antes: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Ok? Por isso que nossa igreja se preocupa tanto em que vocês frequentem as aulas da escola dominical, da escola sabatina, os nossos cursos teológicos do ETAD, que temos vários alunos, e também outros bons livros que vocês podem ler, mas principalmente a Bíblia Sagrada, porque ela é a fonte. Os outros livros podem te levar para pensamentos diversos, mas a Bíblia te leva sempre para Jesus, sempre para o caminho, para a verdade e para a vida. Então não deixe se confundir, não. Então, na época, ele teve que refutar com veemência esse gnosticismo, né? E também o apóstolo, ele se tornou esse grande defensor do evangelho que nós conhecemos hoje. E os adolescentes hoje devem ser realmente... Eu tenho perguntado ao evangelista Alisson a respeito do trabalho que é feito com os nossos jovens, e as lições que eles estão estudando também estão fortalecendo e enraizando a fé desses jovens para que eles não se tornem jovens de fácil presa para essa doutrina diabólica do ateísmo, né, marxismo, que as escolas, muitas delas, adotam. E a internet está cheia de mensagens confusas, outros trazendo um evangelho misturado, adocicado, diluído, para angariar mais pessoas, né? Mas nós continuamos a pregar o verdadeiro evangelho. Se nós errarmos em alguma coisa, não é porque queremos, mas é porque não nos aprofundamos o suficiente. Mas como nós estamos prontos a aprender, o Espírito Santo sempre vai nos alertar. Amém? Amém. Glória a Deus. A síntese do tópico 2 é: o grego, koiné, era a principal língua do tempo do apóstolo e, como mola propulsora da cultura grega, ela contribuiu para a propagação da mensagem escrita do Evangelho. Terceiro tópico e último é o mundo religioso de Paulo. Paulo, ele se identifica como judeu. Em Atos 22:3, ele declara sua defesa em Jerusalém diante dos judeus que se opunham à sua mensagem, tratando-o como um traidor da fé. Ora, os judeus conheciam o Saulo, que antes defendia a fé judaica e até perseguiu a princípio a igreja, ao próprio martírio do primeiro mártir da igreja, cujo nome era... Qual é o nome do primeiro mártir da igreja? Estevão. E as roupas de Estevão foi jogada aos pés de Paulo, isso é, Paulo que autorizou a morte dele. Segundo, na época, ele tinha autoridade para isso. Na verdade, coisas como estas acontecem sempre. E por que Deus permitiu? Porque Jesus falou que aquele ali era um escolhido dele, sendo que era uma pessoa desse tipo. Então, o que nós aprendemos aqui: nunca julgue uma pessoa pelo que ela está fazendo agora. Quem sabe essa aí que está tão raivoso com você, tão bravo, não pode ser uma evangelista que você vai ganhar para Jesus. Ananias mesmo não queria nem orar por Paulo. Não, ele é perseguidor, deixa ele lá. Jesus falou: não, ele não é perseguidor, ele é um escolhido meu. Então tem escolhidos que ainda estão fora da vontade de Deus,
porque ainda não chegaram no tempo, não tiveram esse encontro que Paulo teve com Jesus. E você e eu podemos ser aqueles que vai introduzir Jesus na vida dessas pessoas. Amém? Amém. Então peça a Deus, eu quero ser usado, Senhor, como alguém que vai introduzir Jesus na vida de alguém. É a maior alegria, né? A primeira alegria é quando você aceita Jesus. A segunda maior alegria é quando você traz alguém para Ele. Ele disse, Paulo, eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia. Ele falava em hebraico para aquela plateia quando todos esperavam que falasse apenas em grego. O apóstolo tinha o sangue de pais judeus. Seu pai era fariseu zeloso e influente na sinagoga em Tarso e o criou para ser um fariseu quanto ele mesmo. Ele foi criado dentro da fé judaica também. A circuncisão foi uma lei obedecida pelos pais de Paulo, que o circuncidaram aos 8 dias de nascido. Filipenses 3,5 fala. Uma vez que os judeus valorizavam muito as genealogias, o apóstolo se declarou da tribo de Benjamim. E dentro da fé judaica, Paulo se tornou um defensor ardoroso da lei, o Torá. E obedecia todas as regras e leis requeridas, especialmente pelos fariseus. Ele era um religioso extremamente zeloso no sentido de cumprir piamente a lei de Moisés. O apóstolo deu testemunho de que havia sido instruído no conhecimento da Torá, desde a sua meninice aos pés do rabino Gamaliel, pois conhecia tudo de ritos, leis e regras que regiam o santuário em Israel. Ele mesmo chegou a dizer, fariseu de fariseus, da tribo de Benjamim, concernente à lei irrepreensível. E Paulo tinha um conhecimento profundo das leis. E é por isso que ele defendia contra qualquer ameaça que surgia contra a religião dele. E ele perseguiu os cristãos por causa disso, foi pelo zelo, o zelo da lei. Né? O zelo, muitas vezes, faz a gente ficar perseguindo alguém. Aconteceu com Paulo. Era tão zeloso que a religião cegou ele. E ele não enxergava outra coisa a não ser aquele mundo dele. Então nós, para entender o mundo dos outros, precisamos entender e até mesmo estudar as religiões, para saber por que eles creem dessa forma, para você então introduzir o Evangelho de Jesus de uma forma que eles venham a realmente reconhecer Jesus como o Senhor. Bom, o mundo, palco da mensagem de Paulo ao povo gentílico. O mundo missionário dos apóstolos de Jesus restringia-se numa visão inicialmente limitada apenas o povo judeu. O apóstolo de Jesus é aqueles apóstolos primeiros, né? Os 11. Saiu Judas, depois foi escolhido Matias no seu lugar, mas eles só enxergavam mais o mundo judaico. Então, quando o Senhor convocou Paulo, o chamou pelas características que Paulo tinha. Ele precisava disseminar o Evangelho no mundo gentílico. Então, as culturas romana e grega que Paulo adquiriu davam-lhe o quê? Condições de peregrinar pelo mundo gentílico. Ele plantou igrejas na Galácia, na Acaia, na Ásia Menor. O apóstolo não se importava com o quê? Status social, pois ele tinha bagagem cultural para entrar nos palácios, nos sinédrios judeus, nas praças, no Areópago, em Atenas. Então, o mundo dos gentios foi o palco que o Espírito Santo montou para que Paulo pregasse o nome de Jesus e estabelecesse novas igrejas por onde passasse. Na minha época, amados, muitos, infelizmente, líderes evangélicos, eles recomendavam aos jovens que não precisavam estudar, porque Jesus ia voltar mesmo. E se eles estudassem, acabava se desviando da igreja. E então muitos jovens não estudaram, não prosseguiram nos estudos seculares por causa desses conselhos.
E, na verdade, hoje, se você consegue ser uma pessoa formada, doutorado, você consegue ter grande conhecimento como Paulo tinha, você pode ser usado por Deus para alcançar outras regiões, outras pessoas que jamais a gente alcançaria. O rei Agripa jamais pararia para ouvir Pedro. Mas para ouvir Paulo ele parou, porque ele sabia da cultura de Paulo, o conhecimento que ele tinha. Então, é por isso que vocês têm que estimular os seus filhos a estudar, a ter conhecimento, a ser elevado no conhecimento e deixar Deus usar isso para a glória do nome dele. Que Paulo, com todo esse conhecimento, não usou isso para a sua grandeza, nem para se destacar. Ele disse, não fui a vós com nenhuma palavra de sabedoria humana, mas com demonstração de poder. O mundo de hoje é esse mesmo palco que o Espírito Santo preparou para que preguemos o Evangelho com a graça de Deus. Assim, esse tópico 3 diz que Paulo, ele se identifica como judeu, pois ele foi criado dentro da fé judaica. Então não importa a fé que alguém foi criada, importa que ao conhecer Jesus, através da sua vida, da minha vida, tudo na vida da pessoa pode mudar. E para Deus não há nenhum empecilho, nenhuma dificuldade, porque quando Jesus foi dado por Deus ao mundo, ele foi dado para que o mundo pudesse ser salvo por ele. E não foi para algumas pessoas que Jesus morreu. Segundo a Bíblia, Jesus morreu por todo aquele que nele crê. Então, se você levar Jesus e alguém crê em Jesus, Jesus morreu por esse também. O mundo inteiro ele está convidado a crer em Jesus. Não é isso? Deus amou o mundo. Ele deu seu Filho para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a nossa pregação tem que ser sempre Jesus, Jesus e Jesus. E este crucificado. Amém, amados? Amém. Bom, a conclusão, a cultura geral que Paulo adquiriu ao longo da sua vida tornou-o capaz de enfrentar os oponentes do Evangelho com ousadia e conhecimento, que é ciência. Diante de reis, governadores, tribunos e autoridades religiosas, o apóstolo era excelente orador, arguto no conhecimento de várias ciências. Paulo tinha uma personalidade forte e dinâmica. Veja bem, a gente sempre fala com relação ao caráter e ao temperamento, né? O caráter, ele pode ser moldado ou mudado. Já o temperamento, ninguém pode mudar. E nem o Espírito Santo muda o temperamento das pessoas. Paulo, quando fala aqui personalidade, o temperamento de Paulo, o temperamento de Pedro, eram temperamentos que, chamado na filosofia, na psicologia, né, são temperamentos como sanguíneo, colérico, mas não importa qual temperamento, né? Esses dias estavam fazendo uma live sobre temperamentos, e aí eu falei, eu conheço o 5º temperamento. Aí todo mundo vai, qual o quinto, pastor? Eu falei assim, é o controlado pelo Espírito. Não importa se é sanguíneo, colérico, melancólico ou fleumático, assim que conhece Jesus, é o controlado pelo Espírito, porque o Espírito Santo, ele direciona cada pessoa com o seu próprio temperamento para aquilo que Deus quer. A ousadia de Pedro e de Paulo foi usada por Deus para divulgar o Evangelho, onde muita gente não gostaria de falar, nem tinha coragem, mas eles tinham aquele ímpeto, aquela ousadia, atrevimento, né, de fazer e falar, não pensando nas consequências. Já o fleumático, ele já pensa nas consequências, ele calcula, ele fica ali só pensando. Já o sanguíneo, o colérico, ele sai derrubando tudo. E atrás vai o fleumático corrigindo, né? Consertando. Fazer o quê? Então, o controlado pelo Espírito, já ele é direcionado por Deus
não importa qual tipo de temperamento que ele tenha, o Espírito Santo simplesmente reencaminha para aquilo para o qual Deus preparou essa pessoa. Então não se preocupe em mudar seu jeito. Eu queria ser igual ao irmão fulano, irmão ciclano. Não, Deus não criou você para ser igual. Se você tentar ser igual a alguém que você gosta do jeito, você não vai ser nem você, nem eu, nem a pessoa. Você vai ficar perdido. Então seja você mesmo, mas desde que o Espírito Santo te conduza. Foi assim que Paulo aprendeu com Jesus isso. Ele tinha muito conhecimento. Ele era uma pessoa que se destacava. Ele era fariseu de fariseus. Ele, concernente à lei, ele era irrepreensível. Ele falava várias línguas. Ele podia, né? Não, ele falou, convém que ele cresça, como João disse, né? E Paulo também fazia essa questão, é Jesus, eu prego Jesus. E sempre apontando para Jesus, nunca para ele. Ele procurava sempre se colocar na posição de divulgador apenas, daquele que apresenta Jesus ao mundo. Amém, amados? Amém. Ele tinha uma personalidade forte, dinâmica, orientada por convicções profundas, perseguia os seus objetivos com desvelo e grande envolvimento emocional. Isso, ele se entregava, ele se jogava naquilo que ele queria fazer. Tanto é que ele saía viajando pelas cidades, né? Foi lá em Damasco buscar crente lá, ele ia lá arrancar os crentes de casa para aprender. Ele sabia que tinha movimento cristão lá, ele já queria ir lá para acabar. E foi nesse momento que ele teve um encontro com Jesus, na estrada de Damasco. E não importa que jeito que ele estava, né? Alguns já derrubaram ele do cavalo, que não tem, mas não se sabe se ele estava numa carroça, num cavalo, a pé. Mas o importante é que ele teve esse encontro com Jesus. E Jesus falou com ele. E ele então, é interessante o que ele falou, né? Ele tinha uma visão do mundo de um jeito, e Deus o cegou fisicamente para que ele pudesse ver espiritualmente. Às vezes nós estamos vendo muito o mundo dos nossos olhos. Você precisa enxergar o mundo com os olhos de Deus. E para isso muitas vezes você precisa esquecer um pouco daquilo que você conhece, para enxergar o que Deus quer que você enxergue, que os olhos físicos não conseguem enxergar. Amém? Então o mundo do apóstolo foi o que Deus lhe abriu para que comunicasse o Evangelho de Cristo. E assim nós terminamos a lição. Se tem alguma pergunta, os irmãos façam. Alguma dúvida? Paulo era de que cidade que ele foi falado aqui na lição? Tarso, capital da Cilícia, né? O que Atos capítulo 9 nos mostra? Quem já leu o capítulo 9 de Atos sabe que é exatamente aquele encontro de Paulo com Cristo. O que ele nos mostra? Deus separou Paulo e o chamou a partir de uma experiência espiritual impressionante, bem diferente dos demais apóstolos, para levar o nome de Jesus ao mundo inteiro. Então, a forma como Deus, né, que nós falamos, quem ousaria pregar para Paulo se ele tinha, além da autoridade de perseguir os cristãos, ainda um conhecimento da lei muito grande. Então foi esse encontro com Jesus que tirou ele desse pedestal dele de fariseu de fariseus, diante da lei. Ele tirou para enxergar agora a graça. Tanto é que ao escrever aos Filipenses, escrever aos Gálatas, ele repreende inclusive que ele tinha pregado o Evangelho da Graça e ele estava voltando para a lei. Ele disse, se vocês quiserem voltar para a lei, isso é, começar a se circuncidar para ser salvo, vocês vão ter que viver pela lei. Mas Paulo entendeu que a lei não salvava.
Então ele entendeu que Jesus veio para cumprir a lei e entregar a graça para todo aquele que nele crê. Então hoje estamos vivendo no tempo da graça. Né? Qual era a língua mundial dos dias de Paulo? Que grego que era isso? Koiné. Como Paulo declara a sua defesa em Atos 22:3? Era de Deus, nascido a casa, criado na cidade. Isso, a Cilícia, né? A quem se restringia o mundo missionário nos primeiros apóstolos? Os primeiros apóstolos, aqueles que, de Jesus mesmo ali, Pedro e os outros. Como? A quem se restringia? Então, como inicialmente limitada, o que Jesus tinha dito para os discípulos dele? Preguem Jerusalém, Judeia, Samaria. Samaria já começa a entrar entre gentios, porque Samaria era o povo misturado, gentios e judeus. Lembra da mulher samaritana? Já era um povo misturado. E depois, até confins da terra, até o Japão. Então você está nos confins da terra. Você que é brasileiro está nos confins da terra. Então agora nós estamos aqui para pregar o Evangelho e obedecer o que Jesus mandou. Amém? Amém. Deus abençoe vocês e que nós possamos colocar no nosso coração a prática de pedir a Ele a sabedoria de como apresentar Jesus às pessoas que nós amamos. Lembre-se, a pessoa que você ama, da sua família, os seus colegas de trabalho, aqueles seus vizinhos que você gosta tanto, são pessoas boas, mas se elas não têm Jesus, para onde elas vão? Elas têm esperança de ir para a glória com Cristo? Sem Jesus não há esperança. Então todos precisam de Jesus para a salvação, amém? Amém. Então aceitem esse desafio e digam: Senhor Jesus, eu quero ser usado. Aquele louvor que a gente canta, né? Eu quero ser usado. E esse ser usado é exatamente apresentar Jesus para as pessoas. E ao apresentar Jesus, muitos corações estão aflitos agora, clamando por alguém que os ajude a sair dessa aflição, desse conflito interno, dessa vida de incertezas, de desesperança. E eu estava lendo hoje aquele versículo: o amor, ele lança fora o medo, e quem vive com medo não vive na perfeição do amor, não foi aperfeiçoado no amor. Eu falei: meu Deus, então se a gente fica com medo é porque a gente não foi aperfeiçoado no amor. E quem é amor? É Deus. Quanto mais você conhece Deus, menos medo você tem, e mais amor você consegue expressar. Porque Deus é amor. E as pessoas precisam desesperadamente de Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Querido Pai Celestial, obrigado porque nós podemos estudar um pouco da introdução da vida desse teu servo, apóstolo Paulo. E através da vida dele podemos ver, meu Deus, como ele, apesar de todo o conhecimento que ele tinha, ele simplesmente anulou a si mesmo. E ele colocou o objetivo de alcançar as vidas e pode ser usado por Ti, ó Deus, para evangelizar o mundo de então, nas suas viagens missionárias que vamos estudar. Agora, Pai querido, usa também Teus servos que estão aqui nesta nação. Todos nós que aqui estamos, temos um propósito. Nós temos, Senhor, uma chamada, uma vocação que vem de Ti, de anunciar Jesus Cristo, e esta nação ser impactada com essa geração que está crescendo, e que Teu nome seja glorificado através de cada vida. Não permita, meu Pai, que o inimigo arranque nossos filhos de nós,
arranque nossos filhos da tua casa, mas que eles possam, ó Deus, prosperar, que essa semente semeada em seus corações possam produzir frutos para a vida eterna. Que o Senhor possa usar poderosamente esse grande exército nesta nação. No nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Pode sentar, amados. Só falando uma coisa.